Meu nome é Marcos André Vanier dos Santos. As pessoas me conhecem, eu me apresento como Marcos, mas me conhecem como Vanier. Eu continuo me apresentando como Marcos. Eu sou pesquisador titular, comecei na Fiocruz da Bahia, Instituto Gonçalo Muniz, e me transferi aqui para o IOC. O projeto Ciência na Estrada, Educação e Cidadania, ele nasceu lá na Bahia. Com verba do governo do estado da Bahia, compramos o ônibus, compramos equipamentos, porque eu pegava o meu carro, o meu computador, pegava um microscópio emprestado e levava para as escolas. Então as pessoas diziam, poxa, eu queria tanto saber como é que é, tal. E tinha escolas que não tinham um microscópio. Chegamos em algumas escolas que tinham um microscópio, mas estavam com as travas ainda, porque os professores não sabiam usar, então começamos a usar. E como a gente participa daquela rede do Leopoldo Demés, que é a Rede Nacional de Educação e Ciência, a gente tem muito esse intuito de melhorar a qualidade do ensino. Só que como a gente morava na Bahia e na época a Secretaria de Saúde informava 2 mortes por dia por diarreia, a gente ficou muito preocupado. Então a gente começou a tentar desenvolver técnicas que levassem informação para a criança de modo a mudar o comportamento. Então o que a gente fez? Primeiro eu comprei um brinquedo numa loja de brinquedos em Niterói e que eu colocava na mãozinha da criança e jogava a imagem no computador. Aí eles viam a sujidade, mostrava o leite subunguial debaixo das unhas, aí eles viam assim, aí já saíam correndo para lavar a mão. Aí a gente começou a posicionar a nossa equipe do lado da pia. A gente comprou uma pia portátil. Então eu mostrava que a mãozinha está suja, você está comendo aí, está com a mão limpa, quer ver no microscópio? A criança tem que querer, né? Aí ele vai lá e olha, minha mão está suja. Aí saía correndo, ia lavar a mão e já estava lá uma Juliana, uma Sheila aqui, ó, faz assim e tal. Aí a criança volta, tio, posso ver de novo? Aí via que a mão estava limpa. A gente voltou numa cidade depois e o secretário de Meio Ambiente falou, Vanier, as crianças estão lavando as mãos. As professoras estão falando, as mães estão comentando isso. Eu falei, graças a Deus, é isso que a gente quer. A gente queria exatamente isso, é ver. Porque às vezes a professora fala, os pais falam, mas a criança não acredita, porque às vezes a criança olha assim e às vezes não entende o que é um microscópio. Aí eu pego o microscópio, coloco aqui no pano, coloco na minha barba, aí vê assim, então essa imagem e tal. Às vezes o pesquisador, eu tenho que assumir um pouco a culpa disso. A gente fica muito encastelado dentro da Fiocruz ou dentro da universidade e não lembra que tem que sair. Eu fui muito criticado por isso. O pessoal, o Vanier fica perdendo tempo. Eles disseram que eu era infantil, que eu era boboca e tal. Sim, eu sou pesquisador do CNPq, nível 1, tem mais de 100 artigos publicados, tenho uma dúzia de patentes e faço isso. E sou cientista do nosso estado na FAPERJ. Quer dizer, isso são coisas que eu estou produzindo. O que a Fiocruz espera de mim, eu faço. Mas eu quero fazer algo que a Fiocruz também espera de mim, que é educação para a saúde. E a maior parte dos casos também, o foco está na quadra da sua casa. Aí teve uma vez um menininho, foi muito bonitinho, lá na Bahia. O menininho falou, ele foi, lavou a mão, olhou, tá limpa. Agora olha essa. Aí eu coloquei o microscópio, estava imunda a mão dele. Eu falei, ué, o que você fez, rapaz? Você lavou uma mão só e deixou a outra suja? Não, eu lavei essa, depois essa aqui eu passei no chão. Aí eu falei, rapaz, você é o verdadeiro... Aí ele pensou que eu ia brigar com ele, se encolheu. Você é um verdadeiro cientista. Você fez um experimento com controle. Aí ele ficou todo contente, os coleguinhas dele aplaudindo, porque a gente procura fazer uma coisa lúdica, descontraída. Ficou todo contente. Ele fez isso. Ele fez um teste para saber se a gente estava realmente mostrando sujeira na mão. Ele chegou com a mão limpa e a mão suja. Fez um experimento. Aí a ideia da gente é tentar aproximar a ciência que a gente faz dentro do laboratório da saúde que a população precisa. A gente fala muito sobre doença de Chagas, então aqui tem uma das formas evolutivas, né, do parasito que causa a doença de Chagas, e a gente muda a nossa linguagem quando a gente vai falar com criança. Então, a gente não fala que é uma forma evolutiva, esse aqui é um parasito. A gente normalmente fala que é o bichinho que causa a doença do barbeiro. E aí a gente mostra o barbeirinho para eles, né?
Então, hoje em dia, bem no cerne da equipe, está a Juliana, que conheceu vocês, que fez o contato com vocês, e o Guilherme. Juliano e Guilherme são pessoas importantíssimas. A Sheila, que hoje é pós-doc, já vinha atuando no Ciência na Estrada na Bahia ainda. Entende? Então, as pessoas que têm esse drive, essa vontade de dar uma devolutiva, dar um retorno para a sociedade. Então, a divulgação científica, ela chegou na minha vida bem antes de eu ser biomédica, né? Então, eu era criança, acho que eu estava no ensino fundamental ainda, e chegou um grupo de pessoas para falar sobre doenças infectoparasitárias na escola que eu estudava. E aquilo marcou muito a minha vida ao longo dos anos, né? Eu acho que isso também serviu para o meu direcionamento para a área da saúde. Depois eu chego aqui no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e aí me deparo com um projeto lindo, que é o Ciência na Estrada, né? Ciência na Estrada, hoje, ele foi convidado para fazer parte do evento Sarau Saúde em Cena, que é aqui na Fiocruz Mata Atlântica, e tem sido muito importante. Eu acho que é importante para a comunidade, mas é muito importante também para a gente, né? A nossa atuação no projeto. A gente aprende muito e é muito importante para a nossa formação enquanto profissional e também como pessoa. Eu estou no projeto desde a Bahia, né? Então o projeto começou lá, ele nasceu lá e ele cresceu bastante ao longo desses anos. Atualmente eu venho da Bahia para cá, para o Rio de Janeiro, e vim agregar mais ao grupo, que eu já fiquei bastante surpresa com o tanto que o grupo cresceu nesses últimos anos. Então, já desde lá da Bahia, antes de trabalhar na bancada, a gente já trabalhava com popularização de ciências, que é levar o conhecimento de forma simples às pessoas. Então, a gente está sempre adequando a linguagem para todo o público que a gente trabalha. O ônibus, ele, na verdade, representa uma miniatura de tudo que a gente faz no projeto. Ele foi comprado lá na Bahia, naquela época que a gente morava lá, e com um projeto do CNPq, eu entrei num edital de popularização de ciência do CNPq, e aí conseguimos o laboratório. E como a verba já estava depositada no banco, conta do CNPq, eu fui pechinchar lá com o dono da empresa que fazia a adaptação, que por sua vez achou tão bonito o projeto que foi dando desconto, acabou fazendo um laboratório custou 17 mil reais do dinheiro do CNPq. Foi assim um preço, eu vi transformação de ônibus que custou quase 100 mil. Mas por quê? Porque o dono da empresa falou, puxa, que bacana isso, eu queria poder fazer isso, mas eu sou engenheiro, não vou fazer. Então ele falou assim, eu vou fazer por preço de custo para vocês. Aí o pessoal vai lá e fala, não, na nossa cidade a gente tem tais doenças, estão preocupando. A gente procura se direcionar. Nós estamos tendo casos de bullying na escola. A gente já vai falar sobre bullying, um psicólogo, uma advogada, a gente procura. Estamos tendo caso de gravidez na adolescência. A gente vai tentar convidar pessoas da equipe ou parceiros do projeto que possam abordar aquele determinado tema para tentar atender a demanda e não ficar fazendo propaganda e autopromoção, né? Mas a ideia não é chegar na comunidade só para responder a pergunta, aquela forma messiânica, eu sou o senhor do conhecimento. Não. Eu estudei um bocado e estou nisso há muitos anos. Mas eu posso chegar lá e aprender também. E certa vez perguntaram assim, como é que vocês fazem o planejamento de um projeto, vocês vão levar o ônibus numa cidade? Com a comunidade. Se você não tiver o efetivo engajamento dele, não vai funcionar. Como é que eu vou chegar e vou dizer, nós vamos na cidade de tal, e eu vou dizer o que a gente vai fazer? Não, eles vão lá e me dizem quais são os problemas. A gente vai lá na igreja em Niterói? Sim. Quais são os problemas? O que a população está reclamando? É dengue, muitos casos de dengue, tem muitos casos de diarreia. Então, vamos tentar priorizar isso, vamos tentar enfocar essa questão. A Casa da Virginia Shaw, né, Casa Interativa Virginia Shaw, ela nasceu a partir de atividades que a gente já desenvolvia, que a Virginia Shaw desenvolvia, que era a vizinhança, a Casa Perigosa. A nossa coordenadora do projeto, que já não está mais entre nós, que é a doutora Ana Márcia, ela teve a ideia brilhante de colocar a pessoa dentro da maquete, porque muitas vezes a gente via
Porque as pessoas queriam ver o que tinha dentro da casa, queriam manusear, queria pegar. E aí ela falou, por que a gente não cria uma maquete que as pessoas pudessem entrar dentro dessa maquete? E aí surgiu a casa. E aí, carinhosamente, ela falou, vamos colocar o nome da doutora Virginia Shaw? E aí ficou Casa Interativa Virginia Shaw. A nossa casa, ela foi, assim, a primeira concepção da casa, ela era feita muito simples. A gente colocava banner, cartaz, a gente não tinha os materiais, né, propriamente dito. Depois, a gente vamos começar a construir os móveis. E aí, nós construímos esses móveis de material de baixo custo, de reuso. A gente pegava mesmo o lixo e transformava o lixo em algo aplicável. E vocês vão perceber que na casa, por exemplo, o fogão, os botõezinhos do fogão são tampas de amaciante, tampa de produto que vai para o lixo. E a gente aproveitou para poder montar essa casa. Então as pessoas conseguem olhar para a maquete, sair da maquete e entrar dentro da maquete. Isso é muito fantástico, porque as pessoas ficam maravilhadas e falam, isso é de verdade. Achei muito interessante as casinhas. Parece casinha de brinquedo mesmo, para as crianças brincarem. Eu acho esse mundo lúdico muito interessante, faz bem para a mente. Então a ideia é a gente sair daqui, observar nas maquetes o risco que a gente tem de contaminação por várias doenças, depois entrar numa estrutura cenográfica que representa uma casa, os seus microambientes, onde a gente pode encontrar vetores para dengue, para zika, chikungunya, doença de Chagas, N outras doenças, dependendo de cada região. A gente está aqui nesse cenário maravilhoso da Mata Atlântica, onde você tem muita natureza, você vai ter muito mosquito, você vai ter muitos vetores, é um certo perigo. Se houver lixo, mais ainda, porque o lixo vai sempre potencializar a proliferação desses animais no peridomicílio ou no intradomicílio, dentro da casa das pessoas. Esse é um grande problema. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui lá no experimento, o menino estava falando, algumas coisas eu já sabia, outras coisas não, né? Igual a doença de Chagas, na casa da minha avó antigamente, era aquela casa de sapê. A gente tem que falar com a população, ensinar. Muita gente hoje, às vezes, não sabe, né? Não conhece. E quem conhece passa para frente, vai ensinando para as pessoas novas aprenderem. Nem sempre os pais em casa têm o mesmo cuidado de estar informando. Às vezes a criança pode levar a informação para casa, né? Eu acho que a informação é fundamental. Para mim o projeto Ciência na Estrada, ele representa o que a gente pode levar de melhor para a população, né? A gente fala sobre doença de Chagas e isso é muito importante. Eu tenho uma querida amiga que ela é minha amiga de infância, há 22 anos a gente se conhece, estudamos juntos. E depois que eu entrei para a Fiocruz, para o grupo de projeto, a gente começou a falar sobre doença de Chagas, comecei a ir para a bancada, eu descobri que a mãe dela, ela tem doença de Chagas, a mãe e a tia dela. Então, quando eu venho para o projeto itinerante falar sobre doença de Chagas, leishmaniose, todas as doenças que acometem ali a população, que está em vulnerabilidade social, isso para mim tem um peso muito grande. Então eu sempre recomendo, né, que todos os profissionais de todas as áreas, não precisa ser só da área da saúde, vivenciem essa experiência, porque ele aproxima a academia da realidade da população. Então, eu não vejo hoje, né, eu sou professora também universitária, eu não vejo outra forma de você conhecer a realidade das pessoas que não seja no campo. Então, quando você está dentro do ambiente de uma sala de aula, dentro das salas de um laboratório, você tem uma realidade. E aí, quando a gente sai com a popularização de ciência, a gente vê a vida das pessoas, como é a realidade delas, o que é que elas enfrentam no dia a dia. E é assim que o ciência vai se modificando ao longo dos anos, com a história real das pessoas. Como é que a ciência conversa com a gente? O que a ciência faz conosco? Eu acho o seguinte, eu adoro ciência, sempre gostei, desde criança, desde o colégio. Minha mãe guardava um desenho que eu desenhava uma célula, assim. Ela pensou, puxa vida, hoje em dia você publica artigos sobre a célula no microscópio eletrônico. E eu já gostava disso. E por gostar, a gente quer compartilhar aquilo que a gente gosta. Eu não posso dizer que a gente salvou vidas com isso. Pode ser que salve.
Pode ser que salve, quem sabe. Mas, de qualquer maneira, a gente está compartilhando com as pessoas alguma coisa que a gente acha muito importante. Né? Seria muito quase doentio ficar sentado de forma egoística, isso aqui é meu, isso aqui... Não, nada, filho, isso aqui é um órgão público, tudo aqui dentro é público. A gente tem que compartilhar isso com as pessoas. E quando você leva essa informação que a gente produz no laboratório, mas você adequa isso, você adapta isso para a população de maneira a poder ajudar essa população, é muito gratificante. É outro sentido para a vida da gente.